Bem, estamos aqui, acho que é o nosso terceiro momento, né, do plantão da matemática. E nós estamos com alunos aí do terceiro ano do ensino médio integral. E hoje, nosso trabalho, né, dia 10/7, é sobre a função do segundo grau. Eu destaquei aqui alguns pontos que a gente vai analisar em relação à função do segundo grau. A representação algébrica e gráfica, tá, que a gente vai analisar isso lá no GeoGebra. Características do gráfico em função dos valores de A, B e C, zeros ou raízes da função. Equação de segundo grau, por quê? Porque a gente usa, né, para poder determinar alguns pontos na função de segundo grau, concavidade da parábola, valor máximo ou mínimo, ponto de máximo ou ponto de mínimo. Eu acho interessante a gente distinguir qual a diferença quando eu falo valor máximo ou mínimo de quando eu falo ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok? Domina a imagem da função e estudo do sinal da função, tá? Eu vou fazendo lá no GeoGebra e a gente vai verificando aqui para ver se faltou alguma coisa e completar. E se por acaso eu esqueci de colocar alguma coisa aí, a gente acrescenta, tá certo? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra agora. Então, como nós vimos em relação à função do primeiro grau, né, que é sempre uma reta, em relação à função do segundo grau, vai ser sempre uma parábola, né? Então, deixa eu pegar uma função aqui para a gente digitar. Deixa eu pegar uma simplesinha aqui. Y igual. Eu poderia estar fazendo de cabeça, mas eu não quero perder tempo na gravação. Pode ser que às vezes a gente digita, tem que digitar outra vez. Eu acho que eu dei algum espaço aqui, ele não quer espaço. Deixa eu ver se é isso. Menos 3x mais 10. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha lá a função. Eu digitei, não apareceu. Alguma coisa tinha de errado aqui. Bem, olha aí, é uma função do segundo grau, tá? Uma parábola. Só que, o que está acontecendo com essa parábola, né? Ela não toca o eixo de x, né? E se ela não toca o eixo de x é porque ela não tem raiz, né? Porque raiz ou zero da função é o ponto que toca o eixo de x. Deixa eu ver uma outra função aqui. Deixa eu mudar a cor dessa função. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui pra gente ver. Olha lá. Ela tem duas raízes, né? E o vértice está sobre o eixo Y. Já tô falando de coisas aí, porque eu sei que vocês já estudaram, tá? Então, a gente tá colocando. Eu vou colocar uma outra bem simplesinha aqui, tá? Pronto. Bem, essas três funções, certo? Uma função completa, uma função que é incompleta e outra incompleta também. Deixa eu escrever aqui um pouquinho só para chamar a atenção desses pontos. Eu vou parar um pouquinho a gravação para o vídeo. Então, ó, já adiantamos aqui um pouquinho, né? Então, voltando, coloquei aqui 3 equações do segundo grau e estou verificando aqui a função do A, do B e do C. Comecei pelo C, né? Aqui o C é 10, tá? Que é o termo que não tem o x. Então, ele mostra o ponto que está tocando este x. Como aqui é 10, ó, toca aqui nesse ponto A, que é justamente 0,10, que é esse 10 aqui, o ponto C. A função g, que está aqui em rosinha, ela vai tocar aqui no ponto B, que é justamente 0 menos 9, ou seja, menos 9 é o valor do C, né, o termo que não tem o x, aqui nessa função g. E na função h, que é essa verdinha, toca aqui na origem do sistema no ponto 0, 0. Esse ponto C, ó, 0, 0, justamente. Aqui não tem C, se não tem é 0. Analisando isso, né, vamos lembrar.
Outro ponto. O A é sempre o coeficiente do x ao quadrado, independente da ordem em que estiver essa função escrita, né? O B é sempre o valor, o coeficiente desse x. E o C é sempre o termo que não tem o x, tá? É o termo que a gente fala que é independente. E agora, veja só, qual a função do meu A, qual a função do meu B? Eu vou parar de novo a gravação para a gente poder voltar aqui. Gravação. Pronto, gente. Estava conversando com o pessoal aqui, né, sobre as funções do A e do B. A gente vai começar agora a fazer um exercício diferente. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui e eu vou colocar uma função quadrática com controles deslizantes para a gente estar observando essas coisinhas, ok? Então, deixa eu apagar rapidinho. Eu pego aqui na setinha, marco aqui Ctrl A e deleto tudo de uma vez. Pronto. Então, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Veja que eu estou escrevendo na forma algébrica da função e aí de forma genérica, né, porque eu não estou colocando números, dou um enter, ele já criou os controles deslizantes, ok? Eu vou mudar a corzinha, porque eu acho que fica mais bonitinho. Vou colocar um rosinha. Eu poderia até aumentar aqui a espessura dessa linha, ou até deixar pontilhada, certo? Mas eu vou deixar aqui mesmo. Não tem como aumentar a espessura, não. Vejam só, quando eu mexo com A, né? Então, ele vai ficar mais fechadinho ou mais abertinho, enquanto está positivo, né? Ó, ainda tá positivo, positivo, certo? Mas se eu puxo para o negativo, ó, vai para baixo. Eu vou deixar aqui de forma animada para vocês verem. Olha, se tá positivo, ó, ela continua para cima. Tá indo para o negativo e fica para baixo. Legal, né? E aí, eu queria que parasse justamente no ponto zero, mas não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo, porque não é tão fácil colocar exatamente num ponto quando a gente quer. Aqui, vejam. Olha o que aconteceu com a função. Se o A zera, né? Se eu tenho A igual a zero, o que eu vou ter? Zero vezes x ao quadrado. Então, o x ao quadrado deixa de existir. Se ele deixa de existir, a função deixou de ser quadrática e passou a ser uma função do primeiro grau. Se não tem o x ao quadrado, ela é uma função do primeiro grau, certo? Porque só vai ter o b e o c, que correspondem, no caso, ao ax mais b, tá? Que no caso vai ser bx mais c, que corresponde ao ax mais b. E aí, deixa eu voltar, né? Ela ficar aqui quadrática. Em relação ao C, né? Ela me diz onde está o eixo de Y. Uma coisa que eu posso fazer aqui, deixa eu me ver, colocar intersecção para a gente observar, tá? Intersecção aí no ponto 0, 1,9. E aí eu vou colocar aqui também, ó, a animação. Deixa eu parar um pouquinho só para... Deixa eu aumentar um pouquinho essa visualização, tá? Deixa eu... Para ficar melhor de vocês verem. Vamos lá. Vejam, vou parar aqui. Aqui, ó, ele tá escrevendo sempre a função e ela tá mudando. Por quê? Porque se eu tô mudando o coeficiente A, B ou C, né? Ele vai mudar a equação, certo? E aí, vejam, ele tá tocando aqui, ó, na parte crescente da função. Porque eu tenho o vértice, né? E aqui eu tenho a parte aqui antes do vértice, né? Então, menores que os valores do vértice aqui. Ele está decrescente e aqui está crescente. Então, se ele está crescente e ele está tocando onde está crescente, é porque o valor do B é positivo. Ó. B está 3,53, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem uma otimização também que eu posso colocar na função de segundo grau, que ela me diz, ó, o vértice da parábola, certo? Então, eu tenho o vértice aí também. E posso ter também as raízes, tá? As raízes, ó, ponto C e D. Então, tudo isso vai mudar à medida que eu mudo o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, certo? Olha lá, vamos animar. Tá vendo? Tá tudo mudando.
Ó, vai chegar um ponto em que... Epa, o que eu fiz aqui agora? Deixa eu fazer isso aqui. Opa, para. Se o meu B for zerado... Deixa eu ver se eu consigo... Ó, consegui. Não, passou um pouquinho. Aqui. Se o meu B zerar, o que vai acontecer com essa função, né? Ela vai ter o vértice no eixo de y, tá? Quando B é igual a zero. Voltando aqui, se o B é positivo, ela vai interceptar o eixo de y, onde a parábola está crescente. Se o B é negativo, ela vai intersectar o eixo de y, onde o gráfico está decrescente. Se o A for negativo, vai acontecer do mesmo jeito, tá, gente? Ó, se o meu B é positivo, ele vai estar tocando o eixo de y, onde a função é crescente, ó, aqui ela está crescente. Se o meu B é negativo, ela vai estar tocando o eixo de y, onde o gráfico da função é decrescente. E, deixa eu voltar aqui e colocar um A positivo, que eu acho mais bonitinho. E vou colocar um B positivo também. O C, ele vai me dizer onde toca o eixo de Y. Olha aqui, ó, o A. O A tá em 0, 2,6, ó. Então, justamente aqui é 2,6. Deixa eu deixar continuar. Pronto. Se aqui agora o A tá nesse ponto, que é 0 e menos 1,57, o valor do C é menos 1,57. Ok? Então, só voltando aqui no slide para a gente ver. A gente já falou da representação algébrica, que é o y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu tô colocando muito y, mas vocês sabem muito bem que pode ser f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c. As características do gráfico em função dos valores de a, b e c, né, que acabamos de ver lá. Os zeros ou raízes da função, que aí vamos analisar um pouquinho mais sobre ele então. Tô voltando só para não esquecer nada. Vamos lá. Em relação às raízes da função. Se o a, esse a maior que zero ou menor que zero, só vai me dizer se a parábola é para cima ou para baixo. Eu digo que se o A é positivo, vai ser uma carinha feliz, vai ser um sorriso, então para cima, tá certo? Se o A é negativo, vai ser uma carinha triste, então aquela boquinha desenhada para baixo, né? Então fica a carinha triste. Em relação ao B, é só essa questão se toca o eixo de Y na parte que a função é crescente, quando o B é positivo, ou se toca o eixo de y na parte onde a função é decrescente, quando B é negativo. O C vai me identificar exatamente o ponto onde a parábola toca o eixo de y, assim como acontece na função do primeiro grau em relação ao B. Agora, em relação às raízes, a gente vai ter que ter uma coisinha a mais, né? E aí, a gente poderia aqui estar fazendo alguns cálculos. Deixa eu parar um pouquinho a gravação para não ficar grande. Bem, outra função, né? Então, digitei aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Coloquei o vértice da função, né? Que é o a. Coloquei as raízes da função, que aqui no caso é o c, que é o ponto 1, 0, e o b, que é o ponto 3, 0. E coloquei o ponto de intersecção com o eixo de y, né? Lembrando, se aqui é 3, o ponto de intersecção com este y, que é o D, ó, a ordenada, ou seja, o valor do y é 3. Como é que a gente... Isso aqui é fácil, né? Eu olho a função e já vejo lá o 3. Então, já grito, opa, pode ser esse gráfico, né? Aí, em relação ao A, veja, se aqui não tem valor, é 1, né? Não tem sinal, é positivo. Então, se o A é positivo, que nesse caso é 1, a parábola está para cima, né? Foi o que a gente acabou de ver lá com os controles deslizantes. E o B é negativo.
Então, vejam que o gráfico está tocando o eixo de y na parte em que a função é decrescente. Ó. Ela decresce até o vértice e ela cresce até o vértice. Se eu fosse olhar aqui o sinal da função, eu diria que para x menor que 2, né, eu tenho que a função é decrescente. Para os valores de x maiores que 2, a função é crescente. Em relação, deixa eu ver aqui, só voltar um pouquinho, a gente ia olhar o quê? Os zeros, certo? Como é que a gente calcula isso aqui? Então, a gente vai usar a Bhaskara mesmo, né? Ou some-produto. Deixa eu pegar aqui só pra gente fazer. Eu vou fazer logo com some-produto. Lembrando, soma, eu tô somando as raízes x1 e x2, tá? E isso acaba me gerando uma possibilidade de cálculo fazendo menos b sobre 2a, certo? E eu tenho... Deixa eu ver se ali vai a fração. Só uma curiosidade, porque eu não é que é itálico, é nada a ver. Sobre 2a. Então, o valor desculpa aqui, tá? Isso é x do vértice. Que eu vou colocar xv, porque eu não sei se eu consigo aqui colocar no teclado embaixo, com um subscrito. Acho que não. Vou deixar xv mesmo, tá? X do vértice. E aí, eu vou ter, vou colocar aqui mesmo, menos b. Se o b é menos 4, menos com menos vai ficar positivo, dividido por 2 vezes a. O meu a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o y do vértice, que eu vou colocar IV também, já que eu não tenho como colocar subscrito, vai ser o menos delta. Eita, deixa eu ver se eu tenho aqui como colocar. Eu acho que eu tenho. Eita, achei o tecladinho aqui. Deixa eu ver se eu acho o delta, tá? Ele não tá aparecendo. Ele aparece aqui umas coisinhas do... Deixa eu puxar isso aqui. Ah, apareceu aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu tenho o delta, mas seria o delta maiúsculo aqui. Deixa eu trazer para aqui agora. Eita, porque você foi lá para cima, meu anjo? É aqui. Bem, menos delta sobre 4a. E aí, quem é o delta? O delta, que no caso aí tá negativo, né? Vai ser o quê? Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Isso dividido por 4a. Então, continuando o cálculozinho aqui, o que a gente tem? Menos o b ao quadrado. O nosso b ao quadrado, deixa eu fechar isso aqui. O nosso b ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado. Já vou colocar direto aqui, tá? Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Aí, menos 4 vezes o a vezes o c. 4 vezes o a, que é 1, vai dar 4. Vezes o 3, o c, que é 3, vai dar 12. Então, aqui 12. Sobre 4 vezes a. O a é 1, 4 vezes 1, 4. E igual, se eu estiver indo rápido, eu só dizer, professora, calma aí, tá? E aí, eu tenho menos 16 menos 12, que está entre parênteses, vai dar 4. Então, menos 4, dividido por 4, que é o denominador, vai me dar o resultado menos 1. Então, veja, eu tenho o x do vértice, que é 2, e o y do vértice, que é 1, ok? Esse foi... Eita, pera um pouquinho, deixa eu editar. Eu tenho que dar uns enter aqui, para não ficar tudo assim. Eu vou colocar esse abaixo um do outro aqui, para ficar bonitinho. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu ver se melhorou. Não sei o que tá vendo, não tá ficando assim. Deixa eu colocar aqui embaixo. Dá pra gente ver aqui. Eu não vou estar brigando com o GeoGebra agora não, porque ele é bonzinho. Sim, gente, quando eu pego aqui o A, que é o vértice da função, veja que ele está aqui, ó, 2 e menos 1, justamente o que a gente encontrou, tá? O x do vértice, né,
que a gente encontrou, que é 2, que ficou aqui juntinho, ó. E o y do vértice, que é o menos 1, tá certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui pra... Deixa eu tentar, espera um pouquinho. Ver se fica melhor. Eu vou tirar isso daqui. Deixa eu copiar e apagar. Ok. Então, x do vértice. Deixa eu pegar um outro texto aqui. Deixa eu copiar aqui. Como eu dei enter, era pra ele ficar embaixo, tá? Eu vou tentar de novo. Ó, ficou dessa vez. E o y do vértice? Não quero mais você. Então, aqui o y do vértice e aqui o x do vértice, certo? Então, verificando que o A é 2 menos 1. Então, justamente, ó, quando a gente faz esse cálculozinho, justamente a gente vai ter o x do vértice, que é 2. E quando a gente faz esse cálculo, a gente vai ter o y do vértice, que é menos 1, certo? Então, tô só comprovando o que a gente faz algebricamente com o que a gente faz aqui graficamente, ok? Outra questão interessante é em relação a valor máximo e valor mínimo, né? E ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, por exemplo, nessa questão aqui, se foi algo que caiu, né? Caiu, ele chegou num ponto lá e subiu de novo, ele vai estar aqui no marco zero, né? Não é essa interpretação. Eu queria uma citação agora, mas não tô lembrando. Mas justamente, ele vem, aqui ele vem decrescente. Aí aqui ela parou de ser decrescente e começou a subir. Então, justamente nesse ponto, onde ele muda o sentido, né, da parábola, é o vértice. Então, aqui é o ponto mínimo, ou seja, foi o menor valor do y que essa função alcançou, tá? Então, o valor mínimo, eu olho em quem? No y, que é o y do vértice, tá? E o ponto de mínimo aqui é o ponto, o valor do x, onde essa função atingiu o seu valor mínimo, tá? Que no caso é o x do vértice, que é o 2. Então, isso precisa ficar claro também pra gente. O que significa valor mínimo, o que significa ponto de mínimo, ok? Essa função aqui, eu vou apagar e vou fazer outra bem rapidinho. Primeiro, tem alguma pergunta sobre essa aqui? Ou alguma colocação aí o professor quer fazer? Ok, então eu vou apagar, já que ninguém falou nada, né? Apagou. Vou colocar uma outra função aqui. Deixa eu pegar uma função que seja diferente. Vamos lá. Y igual menos x ao quadrado mais 2x. Eita, ficou igual. Mais 2x menos 1. Pronto. Deixa eu sumir aqui. Pronto. Deixa eu mudar a corzinha. Eu acho que fica mais bonitinho. Deixa eu pegar diferente, laranja. Então, vamos lá, ó. Otimização. Justamente o A, que é o vértice dessa função, está tocando o eixo de y, né? Ó, aqui, ó. Que também vai ser automaticamente a raiz da função, tá? Não vou nem marcar a raiz, porque já vai ser a raiz. Tenho outra coisa aqui. O ponto de intersecção com o eixo de y, que é aqui, ó. Que é justamente no y igual a menos 1, que é o valor do c. E a parábola está para baixo porque o x ao quadrado está negativo. Então, aqui, ela atinge um valor máximo, né? É porque ela está, a parábola para baixo, então ela tem um valor máximo. E esse valor máximo está justamente no ponto A. O valor máximo aqui, no caso, é o zero, tá? Porque a gente olha o valor máximo no eixo de y. E o ponto de máximo, ou seja, o valor do x, onde ela atingiu esse valor máximo,
é justamente 1, ok? Então, ponto A, 1, 0. Vou parar a gravação aqui. E eu já vou parar esse vídeo porque tá grande.